Sejam bem-vindos ao Campus Party 2024. É uma satisfação estar representando aqui a comunidade Life 4Sec, né, com a temática preocupante, instigadora e que nos traz diversos desafios para a nossa atualidade hoje, tendo como vista um cenário crescente de tecnologia, né, tanto de dispositivo IoT, inteligência artificial, grande quantidade de dispositivos móveis interconectados ao mundo e diversos sistemas legados em suas correlações, né? Vou falar um pouco para vocês aqui, compartilhar da minha experiência sobre segurança cibernética, né? Pilares esses onde existe análise e correção de vulnerabilidade em sistemas de informação. Quem sou eu? Eu sou Marcelino Oliveira, né? Atuo como perito forense e analista de segurança cibernética. Colaboro com diversos tribunais de justiça e forças da lei, né? Especialista em segurança cibernética, né? Com base na prevenção e investigação de crimes digitais. Estou na caminhada aí de experiência há mais de 10 anos nessa área de tecnologia, né? Compartilho com a colaboração na comissão de perícias da OAB de São Paulo, né? Sou mestrando em ciência da computação na linha de pesquisa segurança, né? E dispositivo IoT. Também sou pós-graduado em defesa cibernética, Blue Team, né? E atuo outra atuação como Security Office, né? E membro da comunidade Life 4Sec. Também pesquisador na Academia Forense Digital e tenho algumas certificações, entre elas eu destaco essas, a ISO 27001, a CIS, Computer Forense e Ethical Hacker, né? Tudo isso aqui vou apresentar sobre a segurança cibernética e alguns pontos, né, que vão colaborar no nosso evento. Então, o que é a segurança? A segurança cibernética, ela não sai do princípio da segurança da informação, que é confidencialidade, disponibilidade e integridade. Temos o não repúdio também, mas esses pilares eles são importantes para quê? Proteger os sistemas. E o que é que tem dentro do sistema? Dados valiosos que podem ser extraídos de forma ilícita, né? Como são extraídos? Por conta de que existe uma vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade é uma falha, né? Pode ser ela fábrica padrão ou pode ser uma falha cometida por um erro de configuração humana, né? Sabemos nós que somos o elo mais fraco, né? Dentro do pilar da tecnologia, que é pessoas, processo e tecnologia, né? A falha, ela pode ocorrer? Pode, mas ela existe um risco da qual o atacante ele vai explorar. Lembrando ele que ele não vai pensar duas vezes em se beneficiar daquilo que não é seu, né? Então, como é que podemos mitigar essa vulnerabilidade? Por meio de processo constante de análise, né? Com base na análise, vou fazer a correção, né? Tenho diversas correções a ser aplicada, dentre elas se é de baixo, médio ou de grande potencial. Com isso, eu vou bloquear o acesso de informações fundamentais que não pertencem a um indivíduo, né? E com isso ele vai se caracterizar, ele está cometendo ali um crime digital, né? Segurança cibernética é uma preocupação para nós profissionais da área, porque todo santo dia temos novas tecnologias atuais. Se temos novas tecnologias entrando no mercado, vamos ter novas vulnerabilidades exploradas ou não exploradas, né? Com base nisso, o atacante se aproveita dessa fragilidade, né, que ainda não foi visto e nem categorizada ao seu nível de 0 a 10, né, tomando como base uma categorização de um plano de resposta a incidente que eu tenho que ter. Com base nesse plano, eu vou poder analisar o meu ambiente operacional, verificar como está a vida, verificar o que é que está sendo explorado externamente ou internamente. Posso também propor um processo de conscientização para assim poder mitigar um ataque cibernético, é importante. E com base nisso a gente vai ver o cenário mundial, como que ele está, quais as principais ameaças
aos sistemas legados, né? Temos em vista que temos diversos dispositivos conectados, chamados IoT, temos diversos sistemas compartilhados entre diversos ambientes, eles sendo Windows, Linux, macOS. Um ponto que se deve levar em consideração ao impacto dos sistemas é a importância da cibersegurança, né? A importância em qual sentido? É aquele que o profissional está ali atualizado, né? Com informações que falam de correções, fraquezas, processo de conscientização, investimento é fundamental para se manter um negócio ativo e que não seja impactado com ataque de ransomware, que temos diversas variantes de ransomware, que não se aplica a só sistemas corporativos, instituições públicas, instituições de saúde estão sendo atacadas, né? São atacadas por quê? Porque existe uma vulnerabilidade que não foi corrigida ou foi simplesmente vedada o investimento para aquela finalidade. Então, isso impacta diretamente ao profissional, né, de cibersegurança, que às vezes não tem aquele ferramenta possível, né, para analisar, ou o ambiente dele é comprometido pela falta de respeito aos processos que devem ser seguidos, né? Os processos seguidos internamente devem se partir primeiramente de uma política de segurança, né? Que seja alinhada ao negócio. Então, nessa contrapartida dos sistemas, são exploradas vulnerabilidades. E a cibersegurança ela está no primeiro ponto para quê? Para ajudar a corrigir o segundo ponto, que é brechas abertas, né? Brechas exploradas e não exploradas em sistemas. E que, com base nesse processo, eu vou poder analisar uma vulnerabilidade, o impacto que ela vai gerar no meu negócio, no meu ambiente, né? O impacto que vai gerar a rotina de processo, o impacto que vai gerar ao backup da instituição X ou Y. Então, eu tenho que me precaver com essa correção, antes que o atacante veja com outros olhos a minha vulnerabilidade exposta, né? Então, trago aqui algumas vulnerabilidades que são preocupantes com a atualidade, que é, primeiro, phishing, né? Utilizações públicas, informações públicas sendo utilizadas para cometimento de crimes contra pessoas. O elo mais fraco é pessoas. Segunda vulnerabilidade aplicada às pessoas são o uso do malware, né? São softwares que vão buscar acessar a fragilidade daquele sistema e assim se ambientar, ficar ali ou de maneira ativa ou offline, só escutando, monitorando o processo interno. Tem também a segurança física, que é impactada pelo as credenciais que são utilizadas por pessoas que vai desde o crachá mostrando na rua, né, saindo da sua instituição de trabalho ou similar e vai à rua, vai para a sua residência com crachá, mostra aquilo ali, fere a segurança física também, né? A perda do crachá e o não registro por conta dessa perda vai causar, sim, uma invasão física. Vai passar ali pelo corredor, pela segurança e vai se correlacionando. E com isso, a violação dos dados e do dado, né, da pessoa ou da instituição que não fez a lição 1, que é aplicar a correção e o devido investimento. Com base nisso, o Renzer vai atacar. Vai atacar em qual modo? Comprometendo todo o sistema, né? Explorando a vulnerabilidade. O Renzer ele vai atacar simples, de maneira simples. Vai criptografar todos os seus dados na sua rede interna, vai deixar inoperante seus sistemas e com isso vai te solicitar um resgate. Resgate esse que às vezes, e não mais sendo barato, e sim grande quantitativo com pagamento via moedas digitais, é preocupante para o cenário, né? Isso deixa nós, profissionais da área de segurança, preocupados, né? Se os sistemas estão com a vida saudável ou não, o que é que precisa investir ou não, ou o que tem que melhorar,
ou que tem que se conscientizar, né? Vale lembrar que a segurança cibernética é um dever de todos, e não somente dos profissionais da área de segurança. Então, aqui são as 5 principais vulnerabilidades que vão explorar o ambiente, né? Então, impactos. Consigo mensurar impacto? Não. Partindo do princípio de hoje, do dia de hoje e dos dias que sucederão às novas inovações e às anteriores, a violação e perda de dados é algo já garantido no meio tecnológico. Percas financeiras. A instituição ela vai perder milhões, bilhões com ataque de Hensler, por conta de que a ausência de investimento que não foi feito. Não houve investimento, não houve análise, não houve a correção. Isso significa que a vulnerabilidade X ou Y ela foi explorada. O atacante explorou, mapeou o ambiente e atacou com sua propagação do malware, vai haver percas financeiras significativas e mensuráveis. A credibilidade para com o cliente vai ficar negativo, vai ter perca de lucros, vai ter dados expostos na dark deep web, vai estar espalhada em algum lugar da internet, na camada simples, que é a internet de hoje, e a camada negra, né, que é dark deep web. Com isso, o cliente ele não vai conseguir ter mais aquela confiança na empresa X ou Y, por conta de dados que foram expostos. Aí que vem, né, a depender do país, né, as consequências legais e regulatórias vão ser aplicadas. Lembrando que sanções e multas, elas geram perdas financeiras, né, por conta disso. Já tivemos vários cenários onde que empresas pagaram milhões, bilhões por conta de percas de dados, né, de colaboradores, pessoas vivas, pessoas mortas, né? E com isso, danos à reputação. A reputação abalada, dificilmente ela vai se reerguer, né? Temos empresas grandes que conseguem se manter naquele topo, né? Mesmo a cometimento de dados vazados, mas que se recuperam, pagam multas e melhoram, mas nem toda empresa de pequeno porte ela conseguir se reerguer, né? Tanto financeiramente como impacto nos 3 processos, né? Que é tecnologia, processos e pessoas. Às vezes, uma violação de dados compromete o risco à vida do ser humano, né? Principalmente se for instituição de saúde. O dano é imensurável, irreparável. Desligamento de equipamentos em rede, né? Que faz aquela transfusão de sangue, resultado de exame cardíaco, enfim, entre outros, né? Os danos não conseguimos mensurar, mas podemos sim fazer essa análise, né? Dentro desse ambiente, de forma automatizada, porém com pouco e grande investimento, né? Sabemos que softwares limitados, ele não trazem tantas informações como um software proprietário. E assim, o sentido reverso, né? Proprietário tem ali sua limitação e a ferramenta ali open source traz, né, mais informações. Eu cito aqui para vocês 3 pontos importantes, que é a varredura, buscar vulnerabilidades conhecidas, identificar o seu potencial é ponto-chave, né, para se manter um ambiente seguro. Com base nesse relatório que eu tenho das vulnerabilidades que são conhecidas e são publicadas, né, e as não publicadas, e a comunidade, né, de tecnologia da informação compartilha, né, e grandes empresas também compartilham, assim conseguimos mitigar. Entrando no passo 2, com base nessas vulnerabilidades já catalogadas, eu tenho teste de penetração, que é o que? O uso de ferramentas defensivas que vai invadir o sistema, né? Desde os pontos mais frágeis, como até o coração da empresa, né? Setor financeiro, setor RH, data centers, e sim vai extrair aquilo ali
propagando o quê? Um teste real, né? Como se fosse indivíduos não autorizados tentando invadir. Com base nisso, são gerados relatórios e onde podemos corrigir essa vulnerabilidade, né? Temos outro ponto importante que é análise do código, né? Analisar o código e ter um código limpo desde a sua fundamentação no início do projeto até a fase final de entrega e aplicado ao software, é necessário sim fazer esse teste, né? Tanto por teste de injeção, teste de cross-site, tem o scripting, são meios de analisar o código e testar, né? O, trazendo para um ambiente de homologação os testes e fundamentados e trazendo para a produção, é possível trazer bons êxitos, né? Bons resultados na correção de vulnerabilidade e ver antes que o atacante nos veja. Como que eu posso ver e identificar essas vulnerabilidades? Eu tenho um software de verificação, né? Posso lá gerar dentro do meu ambiente um patch, né? Um patch ele vai corrigir uma falha de uma vulnerabilidade anterior que eu encontrei dentro do pentest, né? Com base nisso, essa vulnerabilidade ela foi mitigada, né? Tanto eu ali analisar as configurações que estão seguras, né? E dentro de um nível de permissão excessiva que pode ser explorado, né? Eu estar disponibilizando a permissão como administrador geral da minha rede para um colaborador que está mal intencionado, ele vai começar a explorar, né? Catalogar os pontos que ele acha que é necessário ele saber daquela informação e assim quebrando um dos pilares da segurança, né? Que vai a integridade e confidencialidade, né? Com base nisso, o vaso tem sido vazado, né? Então, outro ponto no âmbito interno ou externo é avaliar minha rede, né? Qual a necessidade da porta 80, 85, exemplo, ela está aberta, se eu preciso só da 8080. Se eu tiver ali uma vulnerabilidade exposta no banco de dados X, vai comprometer a minha base de dados, vai comprometer, se possível, de acordo com a regra do meu firewall, não estiver já definida por bloqueio daquela configuração que está sendo aplicada na rede, vou ser explorado, vou ser atacado. Então, a base disso é, no ponto 1, verificar o nível de aplicação da devida correção. E análise do código, analisar o código, ver se ele tem falha, desde o início do seu processo até o final, e no pós-processo de produção e aplicação do código, é necessário sim estar sendo monitorado e catalogando as possíveis vulnerabilidades existentes naquilo. Sabemos que algo que se é configurado, ele pode apresentar sim falhas, né? Não tenha dúvidas disso. Como eu posso mitigar as vulnerabilidades no meu ambiente, né? Primeiro, gerenciamento de patch. Gerenciamento de patch é eu trazer para o meu ambiente de homologação, né? Máquinas A, B e C, testar aquela aplicação que está instalada, né? Catalogar a vulnerabilidade existente na aplicação e, com base nisso, vou testar a solução da aplicação do patch, né? Lembrando que é necessário, num ambiente de produção com mais de 600 dispositivos, não vou aplicar um patch em grande escala. Vou trazer o que? Alguns dispositivos e sim testar ali, né? Com isso, se eu tiver um impacto negativo da não correção ou de alguma debilidade no sistema operacional, um travamento ou algo nesse sentido, eu vou conseguir retornar aquilo ali no tempo hábil, não vou comprometer meu parque tecnológico. Tendo em vista a aplicação dos patches, eu tenho que ter políticas de boas práticas recomendadas a todos, que vai desde o CEO até o último colaborador ali no ponto inicial, que está entrando na empresa ou na instituição pública, né? Ele deve ter esse conhecimento de boas práticas de segurança. É importante. Tais quais elas? Informações de setores devem ficar em setores. Informações críticas apresentadas em mesa, né? Não pode ser vista, ou se deve haver uma prática para aquilo ali de conduta positiva. Com isso, a segurança da informação ela não quebra os seus pilares, né? Pertencentes no contexto da mitigação de ataques.
Então, teria o quê? Uma importância de abordagem em camadas, né? O que seria essa segurança em camada? Seria o gerenciamento das minhas redes internas, né? Rede A, B ou C, que estejam em camadas divididas e com suas respectivas segurança aplicadas, né? Tendo em vista que é importante isso, né? Essa conscientização de camadas, né? Planos regulares de backups, eu tenho que testar meu backup, né? E a recuperação dele. E tenho que segmentar minha rede, separar minhas redes, né? Tem o VLAN 1, VLAN 2, V3, tem que estar separada e com regras específicas e diferenciadas, não a mesma regra para todas. E assim eu consigo mitigar ali vulnerabilidades no ambiente A, B ou C, mesmo que sejam diferentes. Eu tenho aqui a diferenciação de scanner e pentest, né? O que é o scanner? Vou vistoriar minha rede, ver o que é que eu tenho de vulnerabilidade ali e vou aplicar a correção. Mas eu tenho outro tipo de teste que vai ajudar a correlação do scanner, né? Que é o pentest, né? Aqui do nosso lado direito, que é o que? Tentar acessar o coração da empresa ou da instituição. Acessei. Como é que eu acessei? Por que eu acessei? Porque eu fiz uns testes reais que adentraram ao meu sistema, né? Exploraram a vulnerabilidade X no software instalado X, no ambiente ou no sistema operacional X, não foi corrigida, não foi escaneada, né? Então isso vai trazer uma possível invasão dentro desse cenário. Aqui eu trago alguns softwares, né, open source, e outros softwares proprietários para teste de penetração e escaneamento da rede. O OpenVise, tem o Nexus, né, tem o Wireshark que vai escutar ali as portas, né. O OpenVise vai tratar ali a vulnerabilidade existente no sistema operacional, na máquina-alvo. Eu tenho o Nessus, que vai escanear minha rede, me trazer a vulnerabilidade, né? Tem o Nexpose, segue o mesmo entendimento, né, da análise. Retina, software também Retina, faz aquela mesma análise. Tem o ASO, né, que é um CIEM capacitado aí para trazer as vulnerabilidades de sua devida classificação, né? Temos aí alguns softwares que vão buscar a efetuação positiva do teste de penetração, aplicando-se ao Metasploit, o Kali, Nmap também que serve para análise de vulnerabilidade, tem o Burp, né, também é utilizado para testes, né, de penetração, dentre outros no mercado, né? Aqui eu trouxe essa daqui para dar uma explanada, mas temos diversas para a depender do que vai ser feito pelo o analista, né, de segurança ou o próprio CEO, né, do que ele quer no teste ou o que ele quer na análise. Mas esse software ele consegue sim analisar a sua infraestrutura interna e te trazer boas informações de como está o teu cenário. Algumas metodologias que se aplica, primeiro a estática, né? Que é aquela que envolve algo automatizado, o código, vai testar ali o código, vai verificar se tem algo suspeito, se tem na sua programação técnicas que não são eficazes a corrigir aquela vulnerabilidade, né? Dentre elas temos algumas específicas como JAX, XL, XSS, né? Temos outro ponto, análise dinâmica, né, que envolve a execução do código em um ambiente controlado. Né? Eu posso trazer esse ambiente, né, máquinas virtuais, e observar aquele que está se comportando, ou aqueles que vão se comportar. Né? Temos análise de vulnerabilidade de negócio, né? É analisar os processos que estão em trânsito ou offline, né? Os dados críticos que existem, vulnerabilidades não exploradas, e se for explorada, se atentar em corrigir, né? E que possa comprometer o negócio, né? Tomando como base a não correção de vulnerabilidades nesses três segmentos, vai te trazer aqui uma quebra de reputação, perca de dados, perca financeiras, vai sofrer sanções regulatórias a depender do seu país. Então, eu tenho aqui, consigo fazer uma gestão de vulnerabilidade, onde os campos principais do processo e da descrição
é esse, identificação, né? Como eu tenho que detectar a vulnerabilidade, tenho que catalogar as presentes e as ausentes que não foram corrigidas nos sistemas, né? Tomando como base um nível de 0 a 10 entre o não crítico e o crítico. A análise. A análise ela vai trazer o grau de severidade, né? Se é baixo, médio ou alto, potencial de cada vulnerabilidade. E eu tenho que priorizar a classificação das minhas vulnerabilidades, né? Por ordem de correção. Qual é que vai me trazer mais risco à criticidade? Com isso, né, a classificação da vulnerabilidade, eu tenho que aplicar a correção por meio de aplicação de patch, de gerenciamento dos meus patches, as configurações do meu firewall, se as configurações das redes que estão segmentadas e configuradas no firewall estão seguindo a política, né, a política existente, né, no âmbito, e se vai de acordo com a regra do negócio, o monitoramento, né, que é constante, né, monitorar o sistema, detectar novas vulnerabilidades. E temos a base de dados que a gente podemos catalogar, né, no CVE Mitri, e tem o CVE da NIST. Eu tenho um gerenciamento de riscos, né, que vai desde a avaliação, né, identificar a vulnerabilidade. Segundo ponto, controlar o risco. Terceiro ponto, monitoramento contínuo. É necessário avaliar e corrigir, mitigar o risco e controlar. Eu tenho algumas práticas de segurança cibernética necessárias para qualquer ambiente e qualquer instituição, que vai desde a atualização dos softwares, uso de senhas, foco, sensibilização com treinamento dos usuários, o monitoramento de segurança pela equipe SOC, NOC, entre os DIF, né, vai atuar na resposta a incidente, né, deve estar seguindo esses processos, né. Com base nisso, né, tendência de processo, eu vou ter tendência de possíveis vulnerabilidades atuais que vão crescer, desde a computação em nuvem, né, que temos um crescimento de até 2025, 85% das empresas estão utilizando computação em nuvens. Atualmente temos 5 bilhões de dispositivos, né, conectados com o uso de pessoas. A possibilidade de, até 2025, 41,6 bilhões de dispositivos estarem interconectados, né? Temos a inteligência artificial, que já era utilizada no passado e está sendo bastante propagada. Até em 2024, temos 72% das empresas no mundo, né, que já estão utilizando. Isso significa que, com base nesse dado, é um comparativo de 2023 a 2024, que vai gerar 55%, né? Então, é preocupante para nós, né, esse cenário. E eu vou concluir que é necessário conscientização cibernética, que vai desde o colaborador que entra, setores de RH, setores financeiros, profissionais de tecnologia, CEO, CISO, fornecedores terceiros, né, que são empresas que têm parcerias, né, com a empresa X. Então, devemos sim seguir esse processo de conscientização, né? Esforços contínuos para se manter atualizado sobre as vulnerabilidades. Temos hoje diversas bases, né, que informam essas vulnerabilidades e com isso a gente busca mitigar um ataque cibernético, né? Tomando como base o incentivo à implementação de medidas de segurança. Meu muito obrigado, né? Aqui eu vou deixar aqui minhas redes sociais profissionais, né? Para interesse, né? De diversos serviços, diversas trocas de network, né? E um bom evento do Campus Party, né? E é isso aí. Aproveite, comunidade Life 4Sec. Meu muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.